A gente trouxe para a pauta essa questão dos custos de produção, né? Inclusive numa gentileza do Alberto, que entrou em contato com a gente pelo Instagram, né? Então a gente trouxe esse assunto, ele entrou em contato com a gente, falou, cara, quero trocar ideias contigo no Bom Dia Agronegócio. Falei, claro, Alberto, será um prazer conversar com você para a gente levar mais informações. Até porque os custos de produção da soja, 23, 24, por exemplo, já estavam dando, né? Os custos já estavam dando chances de negócios, chances de relações de troca e tudo mais, e a gente vai olhando para isso, tá? Então, vamos acompanhando, e agora a gente vai chamar, portanto, para a nossa conversa o Alberto Tesmer, que é diretor da 3T, agência de negócios, já conosco. Alberto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada pela gentileza, principalmente da sua disponibilidade de oferecer conhecimento e informações para a nossa audiência. Obrigada. Carla, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui, né? A gente trocar um pouco de ideias sobre custo de produção, sobre comercialização, e é muito importante a gente falar desse assunto, porque nós estamos num momento um pouco crítico. O Brasil vem sofrendo algumas intervenções de câmbio, a gente vem sofrendo intervenções do mercado internacional. Agora, com essa notícia dos 2 bancos que pedem falência na sexta-feira, trazem uma instabilidade muito grande para o mercado, e para quem precisa buscar uma alternativa de fazer contratos futuros, de fazer as projeções de safras futuras, precisa ter uma ideia muito clara de como fazer isso e como atuar nesse mercado. Quando a gente fala de custo de produção, a gente envolve diferentes outros itens, né, que compõem uma propriedade rural. A gente vê que o Brasil vem passando por uma transformação, que é a transformação do produtor rural para o empresário do agronegócio, aquela pessoa que trabalha com dados, com informações, e isso traz um poder assertivo nas escolhas muito maior do que a natureza do que se fazia antigamente. Nos traz o direito de poder escolher algumas alternativas de trabalho, principalmente quando a gente profissionaliza o produtor rural. E quando a gente profissionaliza ele, a gente faz com que ele entenda qual é o patrimônio que está envolvido na produção do seu produto, quais são os inventários que compõem a atividade do seu produto, dos consumos que lá foram aplicados em busca de uma produção. Está muito claro que neste formato o produtor rural começa a desenvolver processos, começa a executar esses processos, começa a ter, desta maneira, um planejamento a médio prazo, que futuramente, quando ele começa a entender essas informações, ele passa a planejar a longo prazo e, obviamente, isso faz com que ele tenha em mãos o custo operacional, o custo variável da produção dele, e, no final das contas, ele sabe que, muitas vezes, no momento da comercialização, o determinado preço que está o mercado traz para ele rentabilidade, traz para ele efetividade do montante aplicado na produção. Isso é tão importante, porque a gente está, inclusive, recebendo, quando a gente vai conversando e trazendo as notícias, o produtor, eu imagino que ele vá fazendo esses cálculos e buscando entender como ele vai colocar todas essas informações na gestão dele e saber, principalmente, como isso vai impactar nos custos dele, né, Alberto? Que a gente tem aqui uma colocação, por exemplo, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, ó, a Nara Grazioli. Melhor esperarmos para negociar a soja, é isso? Não é exatamente isso, mas é talvez detalhar melhor essa gestão, né, Alberto? Então, Carla, é importante a gente saber, porque, na verdade, a gente cria uma preocupação muito grande no momento exato de fazer a comercialização do produto. E a comercialização do produto, ela está relacionada diretamente ao custo que a produção gerou na propriedade, ou seja, algumas regiões do Brasil têm uma dificuldade de preço por uma questão de logística, outras têm uma vantagem de preço por questão da logística. Porém, nesse contexto, a gente precisa entender um fator muito claro. Alguns produtores conseguem atingir uma média de 60 sacas com um custo de produção de 40 sacas. Outros conseguem produzir 60 com um custo de produção de 45. Então, efetivamente, o valor é diferente na hora da comercialização. Aquele produtor que teve uma rentabilidade de 20 sacas,
a um custo de 40, ele tem proporcionalmente um número melhor e, obviamente, que ele pode estudar preços com mais qualidade de dados. Aquele produtor que está mais apertado ou que, de alguma forma, se colocou numa situação ruim por não conseguir ter uma boa efetividade do custo de produção, ele acaba sendo mais dependente. Nem sempre a efetividade está relacionada simplesmente com a produção, e sim com o custo dela, que lhe favorece o direito de poder comercializar num preço um pouco inferior daquilo que o mercado opera, e ele ainda tem uma boa rentabilidade. Alberto, essa safra especificamente é um exemplo disso que você está colocando, que a gente está olhando, por exemplo, para o produtor gaúcho, né, que perdeu ali muito pelo terceiro ano consecutivo. Como é que ele se encaixa, por exemplo, numa condição como essa que você está detalhando aqui para nós? Então, Carla, na verdade, a gente precisa levar esse fator um pouco mais de atenção, porque nós temos no Rio Grande do Sul, eu tenho escritório lá em Pelotas, a gente tem escritório aqui em Palmas, no Tocantins, e lá em Pelotas a gente enxerga o produtor gaúcho que vem, na verdade, nos últimos 8 anos sofrendo diferentes ciclos de percas na safra, seja por excesso de chuva, por seca ou por preço de comercialização. E nós tivemos, na verdade, um cesto que bagunçou isso no intervalo de 2018 para 2019, quando houve a explosão do preço, e quem não tinha controle sobre a produção, ou seja, quem não tinha a gestão sobre a palma da mão, de alguma forma criou uma certa dificuldade para entender o mercado. Lá no Sul a gente tem essa dificuldade, o produtor rural, por tratar-se de um produtor rural de propriedades com um pouco menor de área produzida, esse produtor automaticamente ele tem uma tendência de produzir como ele produzia há 15 ou 20 anos. Então, ele não tem uma gestão detalhada, com os dados realmente confiáveis em mãos para que ele possa tomar decisão. E isso acaba acarretando numa flutuação da capacidade de gestão desse pequeno produtor. Então, é importante que a gente veja esse produtor como uma alternativa de enxergar, se precaver e, obviamente, né, a gente tem esses produtores, muitas vezes, que têm um contrato futuro, que tem um investimento para cumprir, que tem um custeio com obrigação bancária. Esse produtor ele precisa se antecipar. Ele, muitas vezes, sabendo que a produção não vai atingir o mínimo obrigatório para que ele cumpra as suas obrigações, ele precisa antecipadamente buscar esses credores, né, para que ele consiga, então, articular uma situação de se manter na atividade de forma correta, sem gerar um grande prejuízo, buscar uma negociação com uma alternativa baseada naqueles dados do que ele pode entregar para um futuro. E, obviamente, que, como todo bom produtor brasileiro, a gente precisa pedir para que o nosso Senhor lá de cima nos apoie para o próximo ano termos lá no Sul uma excelente safra. Você sabe, Alberto, que no final do ano passado eu entrevistei o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Antônio Galvão, e ele me dizia que uma das demandas para a gente carregar para 2023, porque é algo que a gente já vem tratando e sabemos que é um gargalo ali para o produtor brasileiro, é justamente essa formatação de contratos, né? A gente vende antecipadamente pela necessidade da cobertura do custo, para fazer, né, essa garantia dos insumos e tudo mais, e a gente tem problemas de clima e não consegue cumprir o contrato, né? Como é que fica tudo isso? A gente, como é que você vê essa questão, Alberto? E mais do que isso, você vê realmente uma evolução na discussão e na aprimoração desses contratos? A gente consegue fazer com que seja melhor realmente, mais eficaz, mais eficiente para as duas partes, comprador e vendedor? Natural, Carla. Tudo é uma evolução e a gente precisa levar em consideração que o Brasil vem evoluindo, nós sendo tratados como celeiros do mundo, a gente vem numa evolução grande, a abertura das CPRs física e financeira com registro na B3 abriu alternativa para que produtores consolidados na produção possam estudar um contrato que lhe seja mais cabível no momento, amparado por um departamento jurídico que lhe traga um contrato salutar, porque muitas vezes o produtor que busca um contrato futuro, seja um barter, seja uma CPR ou alguma outra alternativa por alguma cerealista ou alguma comercializadora de insumos, ele está buscando essa alternativa por necessidade. E ele não pode se comprometer nessa necessidade de uma forma em que ele não consiga cumprir.
Isso é como quem planta, que precisa plantar um percentual de precoce, precisa plantar um percentual de ciclo intermediário e um percentual de ciclo longo, exatamente para reduzir os riscos climáticos e trazer uma alternativa de buscar uma rentabilidade proporcional melhor. O contrato é a mesma coisa. O produtor, para fazer um contrato, ele tem que fazer um contrato sólido dentro da realidade ou de um percentual que seja avaliado e que traga para ele pelo menos uma segurança de ficar muito próximo de cumpri-lo, para evitar que ele tenha um problema futuro, um litígio, ou que ele tenha uma execução por não conseguir atingir um contrato que ele, de alguma forma, por não avaliar os determinados riscos, se colocou. Certo. Alberto, para essa nova safra, para essa safra especificamente 23, 24, o que você já está podendo identificar, o que você já está observando, como é que você está vendo, de um lado, o comportamento dos preços dos insumos, o comportamento dos custos de produção e o comportamento do produtor brasileiro? Carla, a gente precisa levar em consideração dois fatores muito importantes, né? Que nós temos uma flutuação ainda nos preços dos insumos, sejam eles fertilizantes, químicos, a própria semente vem mais estabilizada nos últimos 3 anos, mas a gente tem aí tendências de novas tecnologias e isso acaba movimentando. O importante disso é que a gente tenha informação. A informação que eu digo é o produtor rural que sabe quais são os parâmetros entre máximo e mínimo do que a propriedade dele pode lhe entregar, lhe traz a garantia de fazer mais assertivas. Porém, a gente sabe que nós estamos aí entrando já nas previsões da safra 23-24. Ela é uma safra que, em teoria, ela vem trazendo um padrão de estabilidade com uma pequena redução entre 5% e 6%. Porém, a gente precisa levar em consideração que nós viemos de 3 anos bons no norte e de 2 anos ruins no sul. E isso pode, por uma previsão de laninha, a gente pode ter aí alguma variação nisso que precisa ser avaliado com certo cuidado para que a gente possa pensar no futuro sem correr grandes riscos. Tá certo. E como é que você tem visto o produtor se proteger desses riscos nessa evolução, nessas últimas safras? O produtor, cara, muitas vezes ele é considerado o espelho, né, na propriedade, porque o fornecedor de insumos, o fornecedor de equipamentos, o fornecedor de crédito, nós, fornecedores de serviço, a gente acaba batendo no produtor em busca de tentar achar uma alternativa que lhe seja mais rentável. Porém, infelizmente, nem todos os produtores ainda estão abertos, porque muitos passaram por problemas financeiros. Nos últimos 5 anos, a gente tem, em diferentes partes do Brasil, grandes problemas que trouxeram em micro e macro regiões, e esse produtor ele está entendendo agora que ele precisa profissionalizar essas informações, que ele precisa trazer para o seu negócio um controle efetivo, confiável, para que ele possa tomar decisões assertivas, inicialmente a curto e médio prazo. E, posteriormente, quando ele começar a entender isso, ele vai buscar alternativas e vai poder fazer escolhas a longo prazo com uma assertividade um pouco maior. Eu vejo os produtores hoje entendendo que a gente precisa profissionalizar a atividade rural, do pequeno aos grandes que já estão estabilizados, né, que trabalham com controle de dados. Nós temos uma tecnologia embarcada nos equipamentos muito grande, diferentes formas de tecnologias disponíveis, e que isso facilita muito para que o produtor entre num ritmo tecnológico e que ele consiga ter essas informações com uma facilidade muito grande. Alberto, você tem visto já, de fato, essa ou talvez um pouco de conforto um pouco maior em relação à safra 2022-23 para fechar custos para a safra 2023-24, de uma forma geral, claro que cada produtor respeitando ali a sua particularidade, a realidade da sua região? Natural, faz parte, está disponível aí no mercado para que a gente tenha uma tranquilidade um pouco maior no momento de programar a safra 23-24, bem superior ao que a gente via exatamente 10 meses, 11 meses atrás. Hoje o produtor tem uma visão um pouco melhor e uma estabilidade um pouco melhor pensando na próxima safra.
Tá certo. Alberto, qual é o trabalho da 3T, Agência de Negócios, Gestão e Assessoria? É justamente detalhar esses dados para o produtor, respeitando essas particularidades da propriedade, da região em que ele está inserido, buscando entender também o contexto de oferta e demanda daquela região. Qual é o seu papel hoje na vida do produtor? Então, Carla, nós trabalhamos exclusivamente com a parte de gestão, assessoria e consultoria no agro, de uma forma que a gente busca para o produtor, primeiro, uma estabilidade dele, para que ele entenda o que é a propriedade, qual é a propriedade, a capacidade produtiva, que ele tenha um inventário detalhado de todos os equipamentos e a sua capacidade de produção. Com isso, a gente monta planejamento estratégico a longo prazo, vai, obviamente, né, fazendo as suas alternativas e as suas correções no meio do caminho e transforma, de alguma forma, esse produtor que não está apto ou que não tem a habilidade de controlar esses dados para que ele comece a controlar esses dados, que ele saiba como é feito item por item da sua produção e, dessa forma, ele consiga se estabilizar no mercado para poder projetar safras futuras. O nosso trabalho exclusivamente é habilitar o produtor rural para que ele continue dentro da atividade com uma certa segurança, tome decisões assertivas e consiga criar um planejamento a médio e longo prazo. Maravilha. Alberto, olha, eu fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite para a gente conversar, bater esse papo aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nós é muito importante que a gente tenha um profissional com esse perfil para mostrar para o produtor a importância desse detalhamento, né? A sua mensagem inicial para nós foi justamente essa: precisamos falar sobre esse entendimento do produtor rural, dos seus custos de produção, e você veio dividir essa primeira entrevista conosco. Obrigada mais uma vez, e certamente você já abriu portas aqui no Notícias Agrícolas para estar mais vezes conosco, para a gente continuar acompanhando todo esse planejamento. E, mais uma vez, te agradeço e já te convido para próximas entrevistas, até porque, o Ismael Garcia, colocações realmente importantes, ele mandou aqui para você. Obrigado, Carla, a 3T e eu, Alberto, a gente agradece muito pela oportunidade de estar aqui, explanando e falando um pouquinho sobre produção. Me coloco à disposição. A gente tem muito que evoluir, a gente precisa muito fazer com que o pequeno e o médio produtor entendam a necessidade de controlar dados e poderem participar nas escolhas do grande volume que o Brasil produz e que ele possa fazer parte disso. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito, me coloco à disposição sempre que precisar, estou aqui para colaborar. Um grande abraço a todos os telespectadores e a você aí e a toda a equipe do Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Alberto. Foi realmente um prazer conhecê-lo e poder trazer esse conhecimento para a nossa audiência, que eu tenho certeza que agora a gente vai te trazer mais vezes aqui para ele continuar, principalmente pequenos e médios, né, que estão ali buscando essa profissionalização e essa gestão diferenciada. Como é importante essa gestão nesse contexto do Brasil de ser, de fato, o maior produtor mundial, o maior exportador global. Para que a gente continue mantendo consistente esse papel, a gente precisa ter esse entendimento que começa lá no campo, né, Alberto? Exatamente, Carla. O Brasil precisa profissionalizar. A gente precisa... não é que o produtor não seja um profissional, ele é um excelente profissional, mas ele precisa usar as tecnologias disponíveis e fazer disso o seu ápice para continuar sendo efetivo, tendo resultado, se mantendo na atividade e evitando futuros problemas. Dados e informações nunca são demais. É isso mesmo. Alberto, excelente semana para você, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, Alberto Tessmann, 3T, agência de negócio, falando conosco sobre a importância do detalhamento da sua gestão, dos seus custos de produção, dos seus dados, né? Ter esse histórico de dados para entender como olhar para frente. Enfim, se você chegou agora, já essa entrevista vai estar na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para você rever e ficar atento ali. Se precisar de informações, se precisar de uma consultoria, entre em contato com o Alberto,
quem sabe ele vai te ajudar a te fazer uma safra ainda mais planejada, um planejamento mais detalhado. E que eu tô gaga hoje. Isso é importante para você colocar na sua gestão e saber, como disse o Alberto no começo da sua fala, saber os melhores momentos para participar dos negócios. Isso é determinante e é isso que vai trazer essa profissionalização para o produtor, seja ele do tamanho que for, certo?